Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de um debate que aconteceu na Musical FM, tá? Comandada pelo pastor César Cavalcante. Esses dois pastores aqui, eles entraram em um atrito e um deles ficou até um pouco exaltado no debate por conta da música de Aimee Rocha, O Evangelho de Fariseus. Eles vão debater teologicamente sobre o assunto. Alguns concordam, outros discordam. E eles vão falar, tomara que ela não entre no sistema que ela mesma criticou na música dela. E o outro vai dizer assim, ela colocou a igreja dentro de uma fogueira e cantou num reality show um evangelho de fariseu. Aí eles vão começar a entrar na questão de quem cobra para pregar, quem cobra para cantar. Tá entendendo? E eles estão dizendo, se ela assinou contrato com uma gravadora, será que a gravadora não vai querer que ela cobre? Se a gravadora está contratando ela por dinheiro. E isso vai ser muito forte. O meu pensamento é, eu não pago cantor nenhum. Nós aqui na igreja não pagamos pregador nenhum que estipular valor. Ah, pastor, cobro X, aqui não vai vir nunca. Se a pessoa pensar em uma oferta, que a igreja possa dar uma oferta voluntária, tudo bem, não acho errado. A igreja, de uma forma voluntária, abençoar a vida do irmão que às vezes vem de longe, pega um Uber, tem combustível, tem estadia, eu não sou contra. Mas agora, estipular valor para a igreja, aqui na igreja não vem. E outra, eles vão falar sobre campanha. Aqui na igreja, a gente não faz campanha também. Por quê? Campanha apresenta uma proposta e esquece o propósito. A campanha, só vai para a campanha quem está querendo receber alguma coisa e não quem está querendo entregar uma adoração verdadeira a Deus. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. O dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela está correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor está ligado mas a igreja com a verdade que ela cantou. Mas a igreja evangélica não está fazendo isso, meu amigo. Pastor, como assim, pastor? De um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, Em um debate polêmico na Rádio Musical FM com o pastor César Cavalcante, dois pastores entram em conflito sobre a música Evangelho de Fariseus. Então, Chamai, qual é a sua opinião sobre esse tema aqui? Essa música, porque bombou, né, nas redes. Eu não estava no Brasil, mas lá fora eu vi. E aí começou, né, os posicionamentos. E a música, ela traz algumas ideias interessantes, traz verdades em alguns aspectos, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Qualquer música pode ter aspectos positivos e negativos. Até música secular, tem música secular com muito mais mensagem positiva, mensagem de qualidade do que muitas músicas evangélicas, né? Então, assim, algumas pessoas comentaram com o meu posicionamento, que foi contrário, de modo geral, à música. Pessoas entraram nas minhas redes sociais e comentaram o seguinte, essa música é muito melhor do que Sabor de Mel. Porque tem algumas... Eu concordo. E aí eu ri, né? Eu ri muito também, né? Porque tudo isso acaba... A gente não pode levar para, assim, aquela coisa... Eles estão falando que existem algumas músicas seculares que são melhores do que algumas músicas gospel. Passam uma informação, assim, muito mais completa ou muito mais sobre Deus do que algumas músicas. E eles estão falando de sabor de mel, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. É disso que eles estão falando, tá? Assim, pessoal, né? Ferro e fogo. Então tem muita coisa interessante pra gente conversar. Mas tem músicas evangélicas, assim, realmente horríveis, né? Horríveis, que comemora a vingança, que comemora o mal, né? Então, agora, essa música em particular, eu tô com bastante ressalvas com ela. Tá? Eu já digo assim, de cara, para que os ouvintes, que são muito importantes para nós, está longe de qualquer ataque pessoal a Aimee, a autora. Eu nem a conheço, seria uma leviandade, quem me conhece... quase 30 anos de Ministério Público que eu tenho. O César me conhece desde ainda que tinha cabelo e era magrinho. De tenra idade. De tenra idade.
longe de qualquer ataque pessoal à moça. O que eu tenho a comentar contra a música é em relação à letra da música e ao ministério dela, da forma com que ela propôs a discussão. Né? Não a conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la e que Deus a abençoe particularmente. E também um outro ponto que eu quero destacar, também totalmente solidário a problemas que ela levantou na música. Né? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Quem é que não se preocupa com extinção de animais? Né? Quem é que não se preocupa com o crime? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Milhões de pessoas. Quem é que não se preocupa com a extinção de animais? Milhões de pessoas. Quem é que não se preocupa com pastores que estão enriquecendo com o dinheiro dos membros da igreja? Milhões de pessoas não estão nem aí. Enquanto a sua despensa está cheia, os seus problemas estão resolvidos, não estão nem aí. Quem está aí para a Amazônia? Quem está aí para o universo, para a humanidade? Para os seres humanos? Tem milhões de pessoas que não estão nem aí. A verdade é essa. Pessoas jogam lixo no chão, jogam lixo nos rios. Os rios, quando transbordam, um monte de lixo entra na casa de outras pessoas. Quem joga lixo no rio é porque não mora perto do rio. Não é afetado pelas enchentes. E tem um monte, pastor. Tem um monte por aí. Crime sexual. Com a desigualdade social. Então, acho que esse ponto aqui eu não quero nem trazer à tona, porque isso é um consenso. Beleza. Pastor Fabiano, o senhor acha que o Evangelho do Fariseu, essa música que a menina fez, autoral, né? É uma afronta à igreja, não é? De maneira alguma não é uma afronta à igreja. Obrigado por isso. Principalmente porque a igreja verdadeira, e a gente vai discorrer isso nas escrituras, você vai perceber que ela sempre confrontou o sistema corrupto, que é evidente que existe. Inclusive, eu acho que até o pastor Jamiercio reconhece isso. Eu acho que é interessante mesmo nós discutirmos teologicamente se existe alguma heresia na música dela. Eu acho que esse que deveria ser o ponto principal. Se não existe, não tem nada de errado com a música. O confronto sempre existiu nas escrituras. Você vai ver os apóstolos confrontando a corrupção no meio da igreja, né? E esse confronto, ele não afeta a igreja verdadeira, ele afeta a falsa noiva, a igreja corrompida, ou a liderança corrompida, enfim. E na minha opinião, assim, eu acredito que não deva ser o caso do pastor Jamierson, mas da maioria de líderes que se posicionaram, né, que são líderes de megas igrejas suntuosas, gente que vende, né, administração, né? Então, essas pessoas ficaram muito ofendidas com a canção que falou verdades, né? Então, acho que se a gente entrar num debate teológico sobre a música, eu acho que é interessante para nós sabermos se realmente ela ofende a noiva ou não. Bom, Jamierson. Veja só. Qual que é o problema principal da música? Depois eu tenho algumas observações propriamente doutrinárias e pedagógicas e teológicas com a música. Mas assim, o primeiro problema com a música é, de fato, a generalização. O que a letra faz? A letra faz o seguinte, faz uma crítica sobre aspectos importantes, mas generaliza a igreja, e segundo o pastor Fabiano, ele não ataca a verdadeira igreja, mas a gente, na letra, ela ataca a igreja verdadeira, né? O teor da letra diz respeito à igreja. Vou dar um exemplo, por exemplo, aonde é que o sangue de Jesus corre? Corre na igreja institucional ou na igreja verdadeira? Ela está falando que o sangue não corre mais. Qual é o corpo? A igreja como corpo de Cristo? É a igreja institucional, a igreja verdadeira ou a igreja falsa? É a igreja verdadeira, ela diz que está apodrecendo. Então, assim, teologicamente, a letra é horrível. Ela é horrível. Além do que, faz uma generalização e joga no colo da igreja, a conta para pagar. Assim, eu não teria problema nenhum se a IME trabalhasse sistemas, criticasse o nosso segmento, e o nosso segmento precisa de algumas correções, pastores precisam de advertência, há muita gente picareta no meio, e quem me conhece, eu tenho um ministério da apologética, sabe que eu sou duro em relação aos desvios doutrinários, às questões morais da igreja. Agora, a generalização é muito perigosa. E o que a letra faz é justamente essa. Ela joga todo mundo, né, nivela todo mundo por baixo,
nivela todo mundo por baixo e joga a conta para a igreja pagar. Então a igreja agora é responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela extinção de animais, pelo tráfico de criança, porque ela se dirige na letra aos evangélicos. Então, aqui ele está dizendo que não concorda porque ela generaliza. Ela chama um evangelho de fariseus, ela fala que fazemos campanhas para nós mesmos, o dízimo importa mais do que os corações. Então, a indignação dele é essa. Só que a música, ela não é só uma indignação contra a igreja religiosa, mas é uma indignação também social e política. Mas agora ele está colocando o ponto de vista dele. Não que esteja errado, tem gente que está entendendo como se ela trouxe generalizando. E tem outras pessoas que estão entendendo que ela não generalizou. Que se ela falando de uma forma geral ou total, ela está falando das igrejas falsas e não das igrejas verdadeiras. Tanto que muita gente está comentando que quem vive o evangelho verdadeiro, simples, dentro daquilo que a Bíblia diz, não está se preocupando. Mas agora só está debatendo e apontando quem vive na mentira, entre outras coisas, tá? Mas ele fica meio que imparcial, meio que meio termo, né? Ele não concorda, mas ele também não discorda. A igreja evangélica. Em nenhum momento, a Aimee chama o governo. Eu achei muito interessante isso aí. Não tem na letra um desafio ao governo, uma responsabilização do governo que tem a espada da lei. É o governo que é responsável pela proteção ambiental numa igreja. É o governo que é responsável pelo controle da criminalidade, pela repressão ao crime. Não é a igreja. Não é o governo que tem responsabilidades com o cuidado social, a distribuição de renda, a gestão pública para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Não é a igreja. Mas a Aimee, talvez na sua imaturidade de uma jovem, né, com influências, né, de uma ideologia talvez socialista, de esquerda, porque quem amou esse debate são os críticos da igreja. Okay. Ela jogou a conta para a igreja. Ok. Pastor Fabiano. Ela não está generalizando de maneira alguma, pastor. Não está generalizando. Até porque na própria música dela, depois que ela fala desse momento em que estamos apodrecendo o corpo de Cristo e o sangue não está circulando, mas está coagulando, ela diz o seguinte: a falsa noiva se rebela. Estamos no ápice da nova era, então a falsa noiva se rebela. Então ela dá o norte aqui, realmente, pontualmente. A verdadeira igreja não fica ofendida com isso, de maneira alguma, porque não existe generalização. Em relação à colocação do sangue, realmente é uma palavra muito forte. A Aimee usou palavras duras e fortes, mas biblicamente eu não encontro dificuldade também com a colocação dela, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, não sabeis que os vossos membros são corpos de Cristo? Tomarei, pois, do membro de Cristo e os tornarei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz se faz só um corpo com ela? Então Paulo ele faz a colocação, né, sobre a prostituição com a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você vai pegar o membro de Cristo e vai se deitar com a meretriz? Então ele faz essa colocação e quando a Aimee faz essa colocação, eu não vejo diferença da colocação de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 15. Então nesse ponto também não existe, para mim, não existe nenhuma heresia bíblica sobre isso. Em questão ao social aí, da Aimee fazer acusação a respeito das crianças que são abusadas e sequestradas e até mesmo sobre o desmatamento da Amazônia, eu acho que é responsabilidade da igreja também. A igreja não tem que se preocupar só com as quatro paredes da igreja, né? A igreja tem que se preocupar também com as almas, com as vidas que estão do lado de fora. A princípio, Cristo escreveu, o Senhor disse, né? Mateus capítulo 25, versículo 41, ele fala na parábola dos bodes e das ovelhas, uma classe de pessoas que não entraram no reino, por quê? Porque o Senhor não serviu o próximo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, quando estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não foste me visitar. Então esses respondendo dirão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, com frio, enfim. E o Senhor vai dizer: quando não fizestes a um dos meus pequeninos. Então assim, é responsabilidade da igreja, sim, o perdido. Inclusive, a igreja verdadeira é a que mais tira pessoas das drogas, é a que mais tira as pessoas do mundo da criminalidade. Aqui é um pouco mais complexo, eu acho, do que aquilo que ele está colocando. Não discordando de alguns pontos, mas quando ele fala que é também responsabilidade da igreja cuidar de pessoas,
Agora ele está falando da igreja enfrentar pessoas poderosas, enfrentar uma criminalidade que trabalha com essa questão de retirada dos órgãos das crianças, de venda das crianças, né? Das crianças participarem de atos aí nos navios lá, como a gente viu. Só que agora, quando ele bota aqui também a responsabilidade da igreja, parece que a igreja que é pequenininha, simples, que não tem influência, que não tem dinheiro, então quer dizer que ela está fazendo errado, mas ela não está fazendo não porque ela não quer, ela não está fazendo porque ela não pode. Aí muita gente vai vir aqui comentar, então, se ela pode, ela faz, se ela não pode, não faz. Ué, mas também não é responsabilidade da igreja? Então a igreja, mesmo que não tenha dinheiro, ela tem a obrigação de confrontar algumas coisas. Como eu falei, tem uma indignação social, política e religiosa. Tá? Então a gente tem que aprender a se posicionar como igreja num âmbito onde você pode contar com aquilo que vem de Deus e que Deus te manda fazer para você confrontar algumas coisas. Tá? Verdade. É a igreja que recondiciona, reestabelece o ser humano na sociedade mais do que o governo faz, muito mais. Então a igreja tem um papel muito relevante. Esse negócio de botar na conta da igreja, botar na conta do governo, que é responsabilidade da igreja, que na minha opinião, e biblicamente, eu acredito que isso é responsabilidade da igreja, servir o pobre, o órfão, a viúva, como diz lá em Tiago 1,27, é a igreja que devia levar recursos para o governo servir a sociedade, não colocar na mão do governo a responsabilidade de fazer tais coisas. Então eu penso assim, isso deveria ser caráter da igreja. Eu acho que o pastor não entendeu. Eu disse que a igreja, ela tem responsabilidade em todas essas áreas. A igreja é uma voz profética. Agora, pastor Fabiano, nós não devemos satisfação para governo. A igreja não precisa lição de moral nem de governo, nem de artista quanto ao que ela está fazendo. Gente, a ação social da igreja é uma responsabilidade da missão cristã. E o mundo e os governos, principalmente ocidentais, aprenderam obras sociais com a igreja evangélica, historicamente. As maiores organizações do mundo são cristãs. Exército da Salvação, Visão Mundial, Alphalite. E quantos milhares de centros de recuperação de dependentes químicos, orfanatos, por exemplo, a nossa igreja é uma das sustentadoras, mantenedoras de um orfanato. Nossa pequena igreja em Guarulhos. Então, assim, a igreja, ela tem demandas, há certas denominações pouco envolvidas, há pastores que não têm preocupação com essas questões, essas demandas. Claro que há. Agora, a igreja de modo geral, ela está dando uma lição de moral no governo, que tem a responsabilidade, me desculpa, mas o governo recolhe ofertas, né? O senhor manda quantos por cento da arrecadação da tua igreja para o governo? O senhor já paga imposto, os membros da tua igreja já pagam imposto. E o imposto não é para o bolso do governo, de um governo corrupto como esse que está no poder e muitos outros que passaram por lá, que tem um déficit administrativo, que tem imoralidade dentro de um governo, que a gente tem aí, né, os fatos noticiados na mídia. Agora, a generalização da música, sim, senhor. Diz assim, olha, fazemos. Então, para um bom leitor, né, é uma leitura simples de língua portuguesa, fazemos campanha para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Isso, se não é generalização, é o quê? O reino virou negócio. Aqui ele está colocando, mais uma vez, o ponto da generalização, onde, na verdade, ela fala de um todo, mas ela se inclui. Fazemos campanhas para nós mesmos. Por isso, entre outras, antes dela vir com essa música, a igreja que nós pastoreamos, nós não somos adeptos de campanha. Nós não fazemos campanha. Por quê? Porque a campanha apresenta uma proposta sem um propósito. A pessoa vai 7 dias para a derrubada da muralha. A pessoa vai 7 dias para a igreja. Conquista aquilo que ela foi buscar, né? Conquista aquilo que ela foi buscar. E depois acabou a campanha, ela não volta na igreja. Só permanecem os membros da igreja. Então é isso que tem que ser observado. Observado. As pessoas estão fazendo propostas na igreja como campanha, em nome de campanha, para atrair pessoas. Pessoas colocando culto temático. Como teve aí, da época da Igreja Casa,
Culto Vem Novinha, um culto jovem chamado Vem Novinha, com um fly, com um vídeo atrativo, de uma boquinha, de beijo, de um monte de coisa. Culto havaiano, culto do time, onde a pessoa vem com camisa de time, culto não sei do que deixou de ser um culto a Deus e ser um culto a nós. Entendeu? Então ela generaliza, mas se colocando no meio também. Não está dizendo que alguns estão fazendo negócio no reino, que é uma realidade. E tá aí, não precisava nem citar nome, daria para citar aqui de cara meia dúzia de caras que estão fazendo do reino negócio. Mas ela diz que o reino virou negócio. Ela diz que o dízimo, aí ela joga uma pedra na nossa vidraça. Né? O mundo ama isso. É a frase da música que o mundo mais gostou e os irresponsáveis e desigrejados gostaram. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta é jogar pedra na arrecadação da igreja. É verdade que algumas igrejas administram mal? Claro, mas meu amigo, problemas na gestão da igreja tinha no meio dos discípulos. Dos 12 apóstolos, um negou, um traiu e 10 fugiu. Mas continuavam sendo apóstolos. A igreja primitiva, Paulo tem exortações a ela, mas muito diferente, eu discordo de você. Cara, isso aqui foi muito forte. Eu assisti, tá? Nós vamos trazer aqui nesse vídeo alguns minutos de vídeo, mas tem uma live completa com mais de 1 hora, cara, no canal do pastor César Cavalcante. Só você botar lá, César Cavalcante. Você vai se inscrever e esse vídeo vai estar lá completo. Cara, ele fala, ó, um discípulo traiu, o outro negou e os outros fugiram. Pensa num negócio desse, cara. A história não poderia ser diferente? A gente contar que os discípulos perderam a sua vida enquanto tentavam defender Jesus. Ah, mas aí fugiria do propósito porque o propósito é outro. Gente, a gente tem que observar de vários lados, né? Tem questões que não existe somente um lado certo. A fala de Paulo em relação ao corpo de Cristo verdadeiro não tem nada a ver. Paulo nunca disse que o corpo de Cristo está apodrecido. Ele levanta uma exortação para que não traga, né, essa imagem de corrupção à igreja, mas nunca está. O sangue nunca parou de correr, porque a igreja é guiada e orientada pelo Espírito Santo. Agora, ela joga todo mundo numa vala, passa a régua por cima, ou seja, 90% de pastores bons, como você, como eu, como César, estamos pagando a conta agora, né, de termos um evangelho de fariseu. Ok, pastor Fabiano. Não, de maneira alguma, pastor, porque eu não me ofendi com a música. Em momento algum, eu como pastor, como líder, e eu acredito que muitos... Você sabe quem não se ofendeu? pastores. Os picaretas não se ofenderam também, porque, cara, os picaretas não estão nem aí com essas músicas, eles têm o dom do disfarce. Pelo né? contrário, quem se ofende, tem um ditado que diz, a carapuça serve, né? Então, os caras que estão na internet debatendo em relação à música, é gente que cobra pra pregar, é gente que vive disso, que tá dentro desse sistema, é pastores de megas igrejas. Por exemplo, a música critica a campanha. A menina se inclui, fazemos. Você percebe que ela tá dentro, ela se coloca dentro. Pra você ver que a crítica dela não é pra fora, ela se coloca pra dentro da música. Inclusive, palavras dela sobre a canção, e eu até anotei aqui, quando nasceu a canção Evangelho de Fariseu, depoimento dela, eu estava jogada no chão, no banheiro, chorando, vidas por horas, um choro amargo, uma canção que nasceu no momento em que a palavra cortou os sepulcros da minha carne, e Cristo, quando me chamou para essa esfera da arte, me disse, eu te chamei para cantar o meu amor, mas também para cantar a minha indignação. Então, a moça... Ela se inclui na canção. Fazemos campanhas para nós mesmos. Fazemos eventos para nós mesmos. Que não está errado, pastor. O senhor faz campanha na igreja? Eu não. Então ela está coerente com o Senhor. Você acha certo o dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela está correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor está ligado mas a igreja com a evangélica, verdade que ela mas cantou. a igreja evangélica não está fazendo isso, meu amigo. Pastor, Como assim? Aí quando ele fala a igreja evangélica não está fazendo isso, ele também está generalizando, dizendo que ninguém faz. Entendeu? É nesse ponto do vídeo aqui que eu achei muito interessante também, quando chegou eu assistindo. Porque tem muita gente que faz. Tem muita gente que se preocupa mais com dízimo do que com pessoas. Eu já falei em outros vídeos. Tem muita gente que fala assim, vamos reunir a igreja aí, precisamos de uma doação de valor X de cada um para a gente comprar um ar-condicionado para a igreja. Um monte de gente vai lá e compramos o ar-condicionado. Um exemplo. Aí chega uma irmãzinha, uma senhorinha que fala assim, pastor,
eu preciso de R$200 para comprar um remédio. O pastor fala assim, a igreja não tem, mas vamos orar que Deus vai agir. E por que não faz o mesmo movimento de doação para comprar o remédio da irmã que fez para comprar o ar-condicionado? Tá entendendo? Pessoas aí, pastores conhecidíssimos de igrejas milionárias que fazem questão de falar quantos milhões a igreja arrecadou, andando com carros de quase R$2 milhões. O que ele não faria com R$2 milhões? Ele construiria algumas casas para moradia de membros da igreja que vivem de aluguel. Pensa numa questão dessa. Pastor, de um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, de um monte. Eu cito para você 100 mil pastores que estão plantando igrejas sem salário, que estão sustentando igrejas no sertão. Eu sou envolvido com a obra missionária, a nossa igreja está envolvida, parte da nossa receita, quase 30% da nossa receita é investido no campo missionário. Eu conheço o campo de cada pastor presidente que vive de uma forma ostentadora, de algumas denominações. Eu sei que eu corto muito, mas outra coisa aqui. Nós somos mantenedores de obras missionárias fora, um exemplo do Rio, fora de São Paulo e outros estados. Não tenho nada contra quando a igreja tem condições de fazer missão dentro e também fora. Só que agora tem muita gente que quer arrecadar dinheiro, colocar na obra missionária do lado de fora, onde pessoas da própria igreja estão passando necessidade. Não faz obra dentro, mas quer fazer do lado de fora. Por quê? Porque quando chega num vídeo, é bonitinho dizer, nós sustentamos a obra missionária e somos displicentes com aqueles que estão mais próximos da gente. 100 mil dirigentes de congregação estão pregando o evangelho. Agora, essa generalização não ajudou em nada. Esse não pessoal está generalizando, pastor. Sabe quem está pregando o evangelho? Inclusive não ela. Tá ofendido. Inclusive ela está fechando o contrato, fechou o contrato com a gravadora. Ou seja, ela está criticando o mercado que ela está entrando. Não, ela não está criticando o mercado. Como não, Fabiano? Ela estava no quê? Ela estava numa praça. Calma. Ela estava na Praça da Sé. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Calma, varão. Ela estava na Praça da Sé cantando ou ela estava num reality show? Pastor, ela é uma artista. Ela não é uma pastora, ela não é um sacerdote. E o sistema não é a gravadora. O sistema é a igreja, pastor, que paga os cantores, que paga os pregadores. Esse é o sistema que transformou isso num negócio. Evidente, a gravadora grava música, promove um artista. Então. Ela é uma artista e através da arte ela pode ser a diferença, como um advogado não precisa ser mentiroso, ele pode fazer a diferença. Como um político pode não ser ladrão, pode fazer a diferença. Por que não? A Aimee não pode agora, ser uma artista gravadora vai fazer e ser pura. Agora, desculpa, me pergunta. Uma gravadora que tem objetivos, nem evangélica que tem objetivos puramente comercial com a produção dela, vai fazer shows para quê? Para nós mesmos ou para os pobres? Então, mas aí, O que você acha? mas a questão é que a gente está discutindo a Aimee. A gente está discutindo a música da Aimee. Não, a música, eu já disse... A gravadora... Eu repito a ressalva. Não conheço a Aimee, não sei do testemunho pessoal dela. Isso é o problema do pastor dela. Então esse é um assunto... Eu tô falando da letra, porque a letra, ela diz que nós arrecadamos dízimos e nos importamos mais com dízimo do que com corações. Ela fala que fazemos shows e campanhas para nós mesmos. Isso não acontece? Isso não acontece? Mas, claro, existe um traidor entre os 12. Todos são traidores. traidores. Ela é uma artista, está expondo a arte, uma coisa que acontece, não acontece? Não tem nada de errado. Agora, por que a pessoa que se ofende hoje com essa canção? Porque ela não generaliza. Quem está cumprindo o ID, que reconhece essas verdades, entende claramente que ela não está generalizando. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Ela está. Ela faz parte de uma igreja, ela não é desigrejada. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelos egos dos irmãos. Dos irmãos que estão mais preocupados em fazer cultos para si mesmo. Não é isso que ela está dizendo. Ela está falando tudo na música, é um contexto. Ela está falando dos irmãos. É um contexto. Agora, o ego dos irmãos está aí. É a busca por si mesmo, é a busca dos seus interesses. Então vamos lá. É o ego dos irmãos. Chamai, esse rigor, esse pente fino que você está passando na letra, você faz com todas? Eu faço. Todas as letras? Inclusive a minha filha, em casa, se alguém ligar para ela agora e perguntar o que eu ensinei em casa, cuidado com letra. Na nossa igreja, por exemplo, as letras são analisadas teologicamente. Na minha igreja, eu não canto, a minha igreja não canta, meus filhos são incluídos, inclusive, a traduzir letras de músicas,
inclusive as evangélicas. É o mínimo que a gente pode fazer, meu amigo. Agora, nós não estamos aqui discutindo se há problema no meio evangélico ou não. É evidente que há, como havia no meio dos 12. Nós estamos discutindo a generalização e não há como negar a generalização que ela fez na música. Pode não ter sido o objetivo dela. Por isso que eu não estou julgando o coração dela. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Eu sei disso. 15 membros. Sim. A faxineira da igreja, Correto. ela faz parte de uma igreja. Para Exatamente. ela generalizar a igreja, Então, ela teria que estar fora da igreja. Então, ela está se incluindo, ela está indo para o mercado gospel, fazendo parte do mercado gospel que ela está criticando. E tomara que faça a diferença. Espero. Ela provavelmente vai participar de shows com cachês. Provavelmente, espero, né, que a Aimee aprenda com a sua própria letra e não cobre por cachê. E ela atenda a qualquer igreja de acordo com a sua agenda, recebendo ofertas voluntárias, como deve ser. Claro que eu sou crítico a quem cobra. Se tiver aqui, na minha audiência da musical, um pastor que diga que eu cobrei, que entre no ar agora e possa dizer isso. Quem é sério recebe ofertas voluntárias, às vezes não recebe nada. Se a gente perceber... Agora, será que a Aimee vai atender convites com ofertas voluntárias? Ela tem a obrigação moral de fazer isso. Então, mas a questão Correto? é que se você julga a Aimee agora em relação ao que ela vai fazer ou deixar de fazer, a gente sai... Não, porque é que será a que ela música vai ela fazer? cobrou. Eu tô colocando no ar mas a foi moral ela dela. que cobrou a música. Ela cobrou o meio evangélico na letra dela. E ela não cantou lá no quarto da casa dela. Ela foi num reality show dizer isso. Ótimo. E eu acho ótimo. Para quem é infiel na administração da igreja, para quem cobra oferta, quem negocia cachê, aprenda. Palavras da Aimee, após ela não ganhar o prêmio. Não foi competição. Foi um lugar que o ABBA preparou para que eu pudesse transbordar. Foi uma festa lançada. A menina nem estava nem preocupada em ganhar o reality. Entende? Espero que sim. Então, Bom, assim, se a gente colocar que ela pode se corromper, é ser humano, é pessoa, é como qualquer um. Mas a questão é que a gente não pode... a responsabilidade dela agora diante da letra que ela compôs. Porque... Então ela vai ter que viver isso aí. Mas quando eu faço um julgamento que ela agora ela vai cobrar e tal, aí eu tô generalizando, porque é o que acontece com todo mundo, com a maioria. Que estoura e fica famoso, e, enfim. Pode fazer isso porque agora é bem requisitado, então cobra o preço que quer, a gravadora sabe disso, investe e tal, mas isso é uma outra questão. Hoje a gente está discutindo o caráter da música. E para mim, quando ela fala sobre campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, ela não tá errada. A gente olhar Filipenses capítulo 3, versículo 17, isso é só um versículo, mas se pegar a Bíblia inteira, o pastor conhece muito melhor que eu, você vai ver, tem mais correção, exortação, mais alerta do que qualquer coisa. Paulo vai dizer, irmão, sejam meus imitadores, tende cuidado segundo o meu exemplo, porque há muitos dos quais muitas vezes vos digo, e agora também chorando, que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo ventre deles se tornaram o Deus deles. E a confusão está entre eles, porque só pensam em coisas terrenas. Então a música está de acordo com a teologia. Quem busca seus próprios interesses, quem faz do seu ventre o seu próprio Deus, quem só pensa em coisas terrenas. Paulo está criticando isso aqui com a igreja. Ele está ensinando a igreja, confrontando a igreja nessa realidade. Então ela está dentro da teologia. A música não está errada. Tá. Se ela ofende a igreja, é porque a igreja ela não deveria se ofender, mas deveria se consertar. Porque a palavra, ela não deveria ser ofensa. O confronto, ele deve ser para gerar arrependimento no nosso coração. E não o nosso orgulho sobressair a verdade. Aqui eu me encaminho para o final, te dizendo, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.